Olá! Antes de começar, um salve especial para o pessoal do canal de Grão em Grão Rumo ao Milhão. É um espaço com umas discussões bem legais sobre investimentos. Hoje, a nossa análise vai fundo em algumas ideias, digamos, provocadoras sobre como ganhar dinheiro na Bolsa. A gente se inspirou muito nas críticas e na vivência do Décio Bazin, lá do livro Faça a Fortuna com Ações. A ideia aqui é tentar pegar a essência de quem realmente viveu o mercado, né, para achar um caminho mais sólido no meio dessa loucura toda. Ok, vamos lá então. O que significa, na prática, tentar fazer fortuna na Bolsa segundo essa visão do Bazin? Parece que ele já começa meio cético. Começa com um choque de realidade, né? A fonte sugere que, olha, a vasta maioria das ações, ele fala algo como 95% é negociada por preços que não tem nada a ver com o valor real da empresa, o tal valor intrínseco. Ele pinta o mercado assim como um lugar muito especulativo, às vezes até manipulado, sabe? Não é aquele caminho fácil para a riqueza que muita gente imagina. E ele usa exemplos, né? Como o crash de 71 aqui no Brasil, para lembrar que o negócio pode ser perigoso mesmo. E aí entra uma coisa que ele bate muito na tecla, né? A diferença entre quem investe de verdade e quem só especula. Parece simples, mas as motivações são totalmente apostas, certo? Exatamente. O especulador, bom, ele está atrás do lucro rápido. É a variação do preço que importa para ele. Muitas vezes movido pela ganância ou, pelo medo de perder a onda, né? A fonte descreve isso como um jogo bem arriscado, desgastante emocionalmente, onde, francamente, muita gente acaba perdendo tudo. Nossa. Já o investidor, na visão defendida ali, tem outra cabeça. É foco no longo prazo, na qualidade da empresa por trás da ação e o ponto-chave para ele, na renda que essa ação pode gerar. Dividendos. E é aqui que fica interessante de verdade, né? Porque ele propõe um método que é, nossa, surpreendentemente simples, quase contra o mercado, focado só em dividendo. Nada daqueles gráficos malucos, previsão de guru. Isso mesmo, é direto ao ponto. A estratégia central é buscar ações que ofereçam um rendimento mínimo em dividendos, o tal cash yield. Ele até usa um número, 6% ao ano como referência. E compara isso com outras coisas, tipo aluguel de imóvel ou renda fixa, né? Entendi. A ideia é que o dividendo é grana de verdade que entra no bolso. A valorização do preço, bom, isso pode ser uma ilusão, pode sumir rápido. E o cálculo para começar a filtrar é básico mesmo. Pega o dividendo do ano, divide pelo preço da ação. Só isso. Tá, parece simples na teoria, mas a disciplina para seguir isso, ignorando todo o barulho do mercado, deve ser, assim, gigante, né? Ignorar dica quente, previsão. Exige uma disciplina tipo de ferro. E humildade também, para reconhecer que a gente não prevê o futuro. O método que ele descreve tem regras bem claras. Por exemplo, vender uma ação se o rendimento real, o cash yield, cair abaixo do seu critério, mesmo que o preço esteja subindo. Nossa, isso vai contra o instinto total. Totalmente. Exige ignorar especialista, análise técnica, o frenesi diário das cotações. Ele até fala, com uma certa ironia, que investidor grande mesmo só lê notícia da bolsa para dar risada da agitação. Haha. É um chamado para você confiar mais no seu próprio estudo, sabe? Desconfiar de quem está no meio do caminho querendo te vender alguma coisa. Faz sentido. Mas me diz uma coisa. Essa rigidez toda no dividendo não pode fazer a gente perder umas oportunidades ótimas? Penso em empresas que estão crescendo muito rápido, sabe? Que reinvestem tudo e pagam um pouco de dividendo agora. A própria fonte não cita o caso da Paranapanema como exemplo disso, de algo que o método deixaria de fora. Opa, você tocou num ponto crucial. E é uma limitação que a própria fonte, de certa forma, reconhece. Sim. Ao focar tão estritamente no cash yield, o método tende a filtrar essas empresas de crescimento acelerado. Aquelas que podem dar uma valorização enorme lá na frente, mesmo sem pagar dividendo gordo agora. Exato. O caso da Paranapanema, que ele menciona, ilustra bem isso. Era uma aposta em crescimento que, pelo critério do dividendo mínimo da época, ficaria de fora. Mas que, bom, poderia ter dado um retorno excelente por outro caminho, o da valorização. É aquele dilema clássico, né? Renda agora versus potencial de crescimento do capital lá na frente. Entendi perfeitamente. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que dá para tirar dessa análise toda do Bazin, seria o quê? Buscar simplicidade, talvez, focar no longo prazo, olhando a ação como fonte de renda, tipo os dividendos. Isso.
e ter uma desconfiança saudável da especulação, né? Daquelas promessas de dinheiro fácil. E cultivar disciplina e paciência. Quase como um monge no meio do caos do mercado financeiro. É isso. É, por aí. Exatamente. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que a gente equilibra essa disciplina, essa segurança de um método focado em renda, como esse do Cash Yield, com a chance de pegar o valor daquelas empresas de alto crescimento que não passam desse filtro inicial? Achar esse equilíbrio talvez seja aí que está um dos grandes desafios para quem investe. Uma reflexão final excelente mesmo. E olha, para quem quiser continuar explorando esse universo dos investimentos, não deixem de seguir o canal de Grão em Grão rumo ao milhão. Fica a dica de novo. Obrigada pela conversa e pelas ideias. Até a próxima.